Cordel para Paulo Freire, de Gustavo Dourado. Paulo Régulos Neves Freire foi um ás da educação. No Recife, Pernambuco, deu-se a concepção. Veio ao mundo Paulo Freire para fazer renovação. 1921, 19 de setembro. Nasceu o gênio educador Paulo Freire, mestre célebre, revolucionário professor. Um destaque universal de pensamento inovador. No Colégio Oswaldo Cruz, no Recife, estudou. Ainda quando aluno, a língua experimentou. Crítico e analítico, sempre o verbo pesquisou. Em 1946, em Direito se diplomou. A profissão de advogado, ele nunca praticou. Filósofo da educação, a maestria professor. No SESI de Pernambuco, diretor de educação. Em 1954, dirige a instituição. Até 1957, atuou na direção. Universidade do Recife, efetivo professor, doutor em educação de destacado valor. Em 1960, elevou-se o educador. Presença ativa na escola, na vida educacional, cidade, estado, país, Universidade Federal. Movimento de cultura popular, foi ativista cultural. Pesquisa no MCP. Cultura e mobilização. Tinha a alma do povo, apóstolo da libertação. Revolucionário criativo, agente da transformação. Serviço de Educação Cultural. Assumiu a direção. Integra a primeira turma. Conselho de Educação. Comissão de Cultura Popular. É Paulo Freire em ação. Presidiu a Comissão de Cultura Popular. Programa de alfabetização. Paulo Freire a comandar. Surge o método Paulo Freire para o homem libertar. Processo de conscientização. Realidade brasileira. Alberto Guerreiro Ramos. IESB na dianteira. Córbicer Jaguaribe, Freire e Álvaro Vieira. Paulo Freire, John Dewey, Mannheim, Anísio Teixeira, Barbu, Ortega y Gasset. Educação verdadeira. Consciência necessária para a pátria brasileira. Educação e atualidade. Tese sobre educação, 1959. Pesquisa em edição, Pensadores Progressistas, Ontologia e Reflexão. Homem-ser de relações, ação livre criadora. Realidade histórico-social, educação transformadora. Consciência crítica do ser, visão empreendedora. Ao seu amoroso Lima, condições de existência. Marcas da circunstância em busca da transcendência. Maritain Bernanos Monnier. Educação é sapiência. Paulo Freire pensador, desejava autonomia, sociedade equilibrada com arte e democracia, mas justa e desenvolvida com paz e soberania. No processo educativo, diálogo e reflexão, aprendizado e respeito, caminho para a formação. Prática da democracia para melhorar a nação. Alfabetização de adultos, exercício da verdade, discussão de experiências, prática com liberdade, ativar a consciência, luz, solidariedade. Desperta o ser consciente, praxis e reflexão. Flua em círculos de cultura, diálogo na educação. Experiência de vida, luta por transformação. Método de alfabetização muito bem elaborado. Movimento de cultura popular, pensamento estruturado. Paulo Freire educador, crítico e fundamentado. Centros de cultura do MSP destacam a alfabetização. Recordo o Poço da Panela,
campanha e divulgação. São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, educação. Experiência de Angicos pelo governo do estado. Lá na terra potiguar, pela USAID financiado. Com boa publicidade, o método foi divulgado. Processo de alfabetização. Pensamento estruturado. Educação consciente. Socialismo sonhado. Utopia de revolução. Num Brasil espoliado. Cuba em revolução. Visita de Che Guevara. Renúncia de Jânio Quadros. Teatro de Odete Lara. Bossa Nova é sucesso. Tem arte que Deus dará. Tempos de Guerra Fria. Pós-Revolução Cubana. Luta política interna. Ao povo não se engana. Radicalização política de Brasília a Havana. Golpe de 64. Um sonho interrompido. Ditadura militar. Pensamento perseguido. Tirania no comando. E o nosso povo reprimido. População subalterna, reprimida, espoliada. Paulo Freire prisioneiro levou vida encarcerada. Inquérito Polícia Militar. Dia, noite e madrugada. Paulo Freire exilado. Vai para o exterior. Algum tempo na Bolívia, do Chile foi morador. Criação e produtividade do filósofo educador. Paulo Freire na Bolívia, por pouco tempo ficou. Foi-se embora para o Chile e por lá se radicou. Até 69, foi no Chile que morou. Permanência lá no Chile, grande produtividade. Conclui livre educação como prática da liberdade. Retoma análises do passado, desperta a criatividade. Educação de jovens e adultos, processo de alfabetização. Analfabetos no Brasil. O Elfor fez introdução. Perspectiva de análise em ciência e educação. Elites conservadoras provocam a reação. Reprimem o pensamento e a conscientização. Querem pela ignorância manter a alienação. Paulo Freire, laborioso, muita gente pesquisou. Dewey, Barbour, Monnier, Jaspers, Huxley estudou. Marcel, Ortega y Gasset, Paulo Freire rebuscou. Aprofundou-se em Marx, Engels, Fromm, Althusser, Sartre, Lux, Marcuse, Lenin, Debré, Freuer, Goldman, Mann e Kossick. E a dialética da mulher. Modos de coexistência. Referência à educação. Sociedade de classes. Busca da transformação. A evolução requer luta e transformação. Educação e liberdade. Análise do analfabetismo. Causas e consequências. Elite. Conservadorismo. Reação da burguesia que oprime com fascismo. Povo no processo histórico, no ensinar a aprender. Tomada de consciência, a arte do sobreviver. Paulo Freire é a luz de um novo amanhã-ser. E Cira, em Santiago, escritório regional. Educação de adultos, consultor especial. No escritório da Unesco, trabalho primordial. Universidade Católica na Andina Terra Chilena. Governo Eduardo Frei. Paulo Freire, bem na cena. Pedagogo do oprimido. Paulo Freire é nossa antena. Foi aos Estados Unidos como mestre convidado para lecionar em Harvard, exercer pós-doutorado. Na meca do capitalismo, foi mostrar o outro lado. Viajou para Genebra, foi consultor especial. Conselho Mundial das Igrejas, Ação Educacional. Um grupo de educadores, IDAC, Ação Cultural. Democracia e Crítica, Análise, Participação. Conquista da Independência, Combate à Colonização.
Países do terceiro mundo, processo de emancipação. Interação cultural, papel da educação. Colonialismo crônico sobre a população. Países em movimento em busca da libertação. Em tempo de anistia, Paulo Freire retornou. 79 no Brasil, ele chegou. 80, de fato, retornou. Instalou-se em São Paulo, começou a lecionar na PUC e na Unicamp. Novo tempo a despertar. Faz militância política para a história transformar. Em São Paulo, capital, secretário de Educação. Governo, Luiz Erundina. Paulo Freire, inovação. Na educação de Sampa, teve forte atuação. Professor convidado da USP. Atividade intelectual. Deu aulas e conferências, foi ativista cultural. Palestras e seminários, debate educacional. Município de São Paulo, Secretaria da Educação. Desafios, dificuldades, esforço para a construção. Autonomia nas escolas, busca de um novo padrão. Alunos, pais, comunidades, envolvimento na gestão. Interdisciplinaridade, processo de formação. Movimentos populares, fontes da revolução. Alicerçaram o MOVA para alfabetizar. PUC, USP, Unicamp, Paulo Freire a apoiar. Buscava-se uma educação de caráter popular. Reflexões e análises na obra do professor, Paulo Freire é exemplo para o nosso educador. Compromisso com o povo na alma do pensador. Liberdade de pensamento, pedagogia do oprimido. Pedagogia da esperança, libera o ser reprimido. O hábito da boa leitura dá ao homem mais sentido. Cartas a Guiné-Bissau. A educação na cidade. Professora sim, tia não. Mude-se a realidade. Escreveu cartas a Cristina. Mostrou a veracidade. Conscientização. Dinâmica ação cultural. Educação e câmbio. Lâmpada educacional. Política e educação. Paulo Freire magistral. Extensão ou comunicação? Educação e atualidade brasileira. Ação cultural para la liberdade. Transformação verdadeira. Paulo Freire iluminou a educação inteira. Muitas teses de estudo sobre o mestre criador, premiações no Brasil e também no exterior. É doutor honoris causa, nosso eterno professor. Influenciou vários campos, religioso e cultural, filósofo e acadêmico, pensamento social. Sobressai com louvor no campo educacional. Paulo Freire libertador, um gênio pensador. Crítico, evolucionário. Verdadeiro professor, dedicação integral como mestre educador.